Meus caros rubro-negros, vamos conferir aqui o Sport Center, porque o caso BH também rendeu no Sport Center, não agradou a todos, mídia paulista, é lógico que não ia agradar, mesmo com Vitor Birner, que ele comenta bem, fala muito bem do Flamengo, Jean Oddi e Felipe Mota. Vamos conferir o que eles têm a dizer aqui. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega no like porque me ajuda demais. Vamos conferir a revolta de todos e mais um pouco do BAP dando no meio na questão. Gramado de plástico, Palmeiras rebate. Isso é uma provocação, coisa que a Leila vem fazendo demais ultimamente, provocar o Flamengo. Ninguém diz nada sobre isso. E aí, vamos lá. Nacional, a gente começa falando sobre um assunto muito importante. O Cícero Melo chega atualizando, contando como foi o dia do julgamento de Bruno Henrique, que foi absolvido. Pagará apenas uma multa. Olá, fã de esportes. Nesta quinta-feira à tarde, aqui no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi retomado o julgamento do atacante Bruno Henrique do Flamengo, que forçou um cartão amarelo no jogo contra o Santos para beneficiar, em questão de apostas, membros da sua família. O julgamento, que tinha sido em primeira instância, puniu o jogador com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Hoje, no julgamento definitivo, aqui no STJD, a pena mudou. Ele foi absolvido e pegou uma multa um pouco maior de R$100 mil. Mas o recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira, a importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta e até os votos que entenderam por entender a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas, e o Flamengo faz isso anualmente. Não se comemora decisões como essa, a gente não deveria nem estar aqui, na verdade é essa, né? Então o Flamengo, ele entende que os atletas, eles têm que tomar cuidado, né? Acho que é o que a gente precisa nesse atual mundo de apostas. Falando em nome do Bruno, está muito satisfeito, motivado, honrado, veio aí presencialmente, hoje estava online também, e a gente espera que isso aí seja uma lição, né, para que todos aí possam observar tudo isso que aconteceu e parabenizar todo o resultado e o tribunal da forma que foi avaliado o caso. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses, ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. O Bruno agradece toda a solidariedade que ele recebeu nesse momento e parabenizar também a condução do presidente do tribunal, que conduziu muito bem o processo, no tempo justo, não foi nem mais rápido, nem mais demorado, como foi dito durante a sessão de julgamento hoje, do que a maioria dos processos similares, e parabenizar o tribunal e agradecer pelo resultado justo que foi aplicado. Com o resultado final aqui no STJD, Bruno Henrique está livre para continuar jogando pelo Flamengo. Vamos lá, a gente tem a postagem do Flamengo, ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Aí, obviamente, uma postagem de apoio, de conexão ao Bruno Henrique, o ídolo histórico do clube, e que foi absolvido, multa de R$100 mil. Vamos lá, aqui na formação do Sport Center, um assunto importante. O André Kfouri está em Florianópolis para o Sport Center 25 anos, usa o pack de férias. Mas temos profundidade de elenco, olha isso aqui. Jean Oddi, Vitor Birner, meu Deus. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Beleza, tudo jóia, Birner? Obrigado pelo elogio, boa noite a você, Jean, aos fãs das fãs de esporte. Vamos lá, Jean. É um tema, eu sei que muita gente que está assistindo, especialmente o torcedor rubro-negro, assunto chato. A gente também acha, tá? Muito chato. Fala aí. A gente também acha, a gente também gostaria de nem estar falando, mas óbvio que o assunto é relevante e no contexto de disputa de brasileiro, de Libertadores e do que virou Flamengo e Palmeiras, com a história do Vitor Roque, que a gente já vai chegar lá, fica aquela coisa, agora temos a fiscalização de penas, né? Eu queria começar com o Bruno Henrique. O que você tem a dizer, Jean?
Então, eu acho que a gente tem vários aspectos para analisar tudo o que está acontecendo, né? Um é um aspecto antigo, que a minha visão é que o STJD não deveria existir. Que a gente tinha que ter um tribunal de penas muito mais simples e onde prevalecesse o bom senso. Com regras ali, evidentemente, para nortear a média das punições, mas assim, aí é aquela história. Acabou uma rodada, acabou uma penalização, quer dizer, você chegou à conclusão de que alguém cometeu uma irregularidade, você define essa pena na semana seguinte, na semana subsequente no máximo, tá? Sei lá, primeira semana para julgamento, segunda para recorrer e acabou. E obrigatoriamente as punições elas têm que ser cumpridas ou não logo depois daquelas rodadas onde as irregularidades foram cometidas ou descobertas, né? Como é o caso dessa. Ainda que essa seja mais complexa. Então, infelizmente, toda vez a gente tem esse circo, toda vez o STJD aparece no final do campeonato e por isso se torna uma instituição com uma credibilidade muito baixa na visão das pessoas e as próprias pessoas responsáveis pelas decisões não se ajudam, como a gente acabou vendo agora com todas as fotos do cara, com a camisa desse, com a camisa daquele. Eu nem entro nessa questão. Infelizmente, eles tinham que tomar os cuidados para que isso não acontecesse. Pelo menos tomar cuidado. Apaga as fotos. Se você é torcedor, você tem nas suas redes sociais, apaga tudo para não gerar a desconfiança que já é muito grande. Dito tudo isso, quer dizer, eu tenho essa ideia de que o STJD não deveria existir, falo isso há muito tempo, a gente tem que entrar no caso específico do Bruno Henrique. E aí eu fui até consultar, porque assim, eu acho que nessas horas não dá pra dizer o que a gente acha, o que a gente gostaria que fosse acontecer tal. Eu fui consultar um advogado em quem eu confio plenamente, num tempo em que as pessoas acham que opiniões são emitidas porque você torce pra X ou torce pra Y. Ele não torce pra nenhum dos dois times, nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras. E pra nenhum dos estados deles. Pra nenhum dos estados. Você sabe quem é, né? Exato. Ele está fora do eixo. Então, exato. E assim, ele é muito bom, muito equilibrado. Eu fui tentar entender. O que ele me disse, tá? Isso eu vou repassar aqui. Assim, ele falou, primeiro que, na minha visão, isso é a visão dele, a gente deveria proteger a integridade dos princípios do esporte. Então, a partir daí, se você quer proteger a integridade dos princípios do esporte, vamos pensar, um caso como esse, ele fere a integridade do esporte, não fere? Como deveria ser a punição, como não deveria ser a punição? E você deveria partir daí. Porque você tem artigos que permitiriam uma avaliação diferente da que foi. E na visão deste advogado, ele fala, cara, para mim, o que foi feito não era o melhor caminho. Não era o melhor caminho. Ainda que ele reconheça que a defesa do Flamengo foi perfeita, foi muito boa, foi praticamente impecável. Isso para dizer, o Flamengo pegou o que ele poderia pegar na brecha, nas brechas legais, jurídicas, o artigo onde o Bruno Henrique foi julgado, e dentro daquilo conseguiu se defender muito bem, né? Ainda que a gente tenha tido até mesmo assim na votação uma discussão muito grande. Mas na visão dele você tinha artigos que poderiam... então a atitude contrária à ética esportiva. Foi uma atitude contrária à ética esportiva? Foi. Poderia ter entrado ali, e ali você poderia ter até 12 jogos de punição, que foi, inclusive, o que, primeiramente, foi a primeira punição do Bruno Henrique, né? Ele não pegou os 12 jogos, ele pegou os 12 jogos e teve efeito suspensivo. Nem sei se nesse artigo ou não, mas o que eu tô querendo dizer é que havia um outro caminho para que ele fosse punido para proteger a integridade do esporte. Esse caminho não foi tomado, né? Não foi a decisão daqueles que o julgaram. Havia um outro artigo que fala, acho que é 283, eu já esqueci o número dos artigos e tudo mais, mas que fala de casos omissos. E o CBJD, ele é omisso em relação a apostas. Então, se você é um caso omisso em relação a aposta, você poderia ir ao estatuto da CBF ou da FIFA que falam de apostas. E você poderia também ter uma punição. O que me parece, é isso aí que eu estou falando, assim, o que me parece é que uma atitude cujo benefício é um benefício financeiro, no fim das contas, né? E que fere a ética esportiva e tudo mais, né? Mas assim, quando o benefício da ação é benefício financeiro, chega a ser irônico que a punição seja 100 mil reais e não uma punição. Então, eu acho que tem muita coisa para se discutir e o perigoso é o precedente, né? Então, acho que assim, agora é importante que pelo menos se mude o código
para que esse precedente não seja usado em casos futuros. Porque senão vai virar uma festa de jogador usando que seja informação privilegiada para dizer, olha, eu vou tomar cartão, eu não vou jogar, esse jogo eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E aí a gente vai ter um problema maior do que já tivemos nesse imbróglio todo. Então, acho que agora já foi, o Bruno Henrique está absolvido, eu uso até o absolvido, né? Não é absolvido, porque ele vai ter que pagar R$100 mil, mas não tem uma punição, não tem uma suspensão. Eu acho que agora é hora de pensar para frente. É hora de pensar em mudar o código para que casos como esses estejam contemplados ali e que a punição não seja uma punição tão branda como foi a punição do Bruno Henrique. Vitor Birner, quero te ouvir também. É um prazer tê-lo aqui no Sport Center. Birner. Bom, eu acho que a questão de ferir a ética esportiva ela é discutível, porque ela, para mim, fere a ética das apostas em jogos de futebol, porque alguém sabia antecipadamente que ele tomaria um cartão. A ética desportiva está ferida antes, na própria argumentação de que vou tomar o cartão. Né? Essa admissão, que também é um outro ponto, eu nem entrei nesse ponto. Então, um dos auditores falou isso, eu esqueci o nome dele aqui, depois eu tenho anotado, que o jogador tomar o terceiro cartão amarelo fere a ética esportiva, para não jogar o próximo jogo. Eu discordo muito disso. Eu acho que é uma coisa que pertence à regra do esporte, seja ela boa ou não. Essa é uma coisa, por exemplo, eu não suspenderia por 3 cartões, eu não suspenderia nem por cartão amarelo. A gente pode discutir para que servem os cartões amarelos, mas a partir do momento que você faz isso, para mim é como, por exemplo, o momento em que o Suárez na Copa do Mundo, sabendo que vai ser expulso, evita que uma bola entre para sua seleção ser eliminada. O jogador faz uma falta evitando um gol em algum momento e sabendo que vai ser expulso, é orientado pelo clube. Nesse caso. Então, eu não acho que tomar um terceiro cartão amarelo é uma coisa que não pertence ao jogo de futebol, sabendo que você vai ter um jogo mais fraco. Depois, ou que você precisa fazer um tratamento médico, alguma coisa, a regra é essa. Ela é boa? Ela não é boa, mas essa é a regra, é a lei, né? E como a gente viu nesse caso, as leis são interpretáveis, cada um do seu jeito. O que o Bruno fez não interfere no resultado do jogo. Isso é essencial, tá? Interfere para quem vai apostar, porque, repito, alguém sabia que ele ia tomar esse cartão e decidiu apostar por isso, e alguém próximo dele, por isso ele foi punido. Agora, a punição em si, eu entendo o que o Jean disse, eu também tentei me informar um pouco, ele podia ser enquadrado em outros artigos, aí vai muito da interpretação legal de cada um, tanto é que não houve unanimidade na decisão, né? Foi uma decisão de 6 votos a 3, ou seja, havia outros especialistas no julgamento que interpretaram que ele devia ter sido suspenso por 12 jogos, desculpe. E aí fica uma coisa para advogados. Aqui a minha opinião é que não interfere no resultado, interfere nas apostas e criou-se uma jurisprudência que pode ser perigosa, porque o papel do advogado é usar a lei e as brechas da lei para conseguir o que seu cliente precisa. Do advogado, sim, mas acho que a questão que a gente tem que discutir é o papel do tribunal, é o papel de quem julga. Mas isso que você falou, eu concordo contigo, é uma coisa muito antiga, isso há muito tempo. Né? Mas é algo para ser discutido toda vez que algo nessa linha acontece. Ou que o STJD cumpra, assim, como você disse, o jogador foi expulso, entrada violenta, pena sumária, 3 jogos, vamos dar exemplo definido. Quer recorrer? Em uma semana isso tem que estar resolvido. Então. Você não pode ficar protelando, demorando, pune um antes, julga esse aqui. Você precisa ter um padrão. Você precisa ter um padrão muito claro. A partir do momento que você não tem, eu sei que no final das contas essa discussão vai ficar sendo uma discussão entre flamenguistes e palmeirenses. Esse é o problema. No final das contas vai se resumir a isso. Na verdade, a questão toda é essa, quer dizer, porque toda e qualquer discussão, e isso impede que a gente trate qualquer discussão no Brasil, seja ela de arbitragem, seja ela de gramado, seja ela de tribunal. Calendário. A gente não tem nenhuma discussão como adultos. A gente tem sempre a discussão. E óbvio que, assim, nesse momento, provavelmente tem o que a gente está vendo os rubro-negros defendendo a decisão em relação ao Bruno Henrique. Acho que nesse caso nem só os palmeirenses, mas a gente vê muita gente ironizando a punição do Bruno Henrique e das outras torcidas. Mas é aquela história. Se fosse o contrário, os palmeirenses estariam dizendo, tá certíssimo, porque é isso aí, porque não sei. E os outros estariam reclamando. Infelizmente, a gente entra nesse ciclo que não tem fim. E toda discussão... Mas por que disso, Felipe? Porque a gente só discute essas coisas
sob a luz de um jogo, sob a luz de uma disputa de campeonato. A gente nunca para, acabou o campeonato brasileiro, muito bem, X é campeão brasileiro, Y é campeão sul-americano, outro... acabou, não tem mais nada. Agora vamos parar, gente. Vamos juntar todo mundo aqui no comecinho de janeiro, antes de ter qualquer polêmica, antes de ter qualquer disputa e qualquer lance específico, e vamos falar, ó, esse TJD é uma porcaria. A gente precisa mudar isso, não pode ser assim. As coisas não podem ser julgadas assim, todas elas a partir de novembro, porque gera uma impressão de que as decisões são tomadas para beneficiar X ou Y, e eu não estou dizendo que elas são, mas assim, se você toma as decisões no começo de janeiro e fala, a gente vai agora arrumar a maneira como se julga delitos esportivos, irregularidades esportivas aqui no começo do ano. A gente vai tomar decisões em relação à arbitragem, que são padronizações que não vão olhar agora para como foi o jogo no Maracanã, o jogo no Allianz Parque ou o jogo no Raio que o parta. Vamos olhar para padrões que precisam ser tomados e vamos a partir dali. Vamos discutir a grama? Vamos discutir a grama. Traz alguém da FIFA, os caras da FIFA que aprovam gramado artificial, traz médico, vamos fazer um debate, ouve jogador, ouve técnico. Bom, pode, não pode, se pode até que ponto. Sim. Porque senão, cara, a gente fica, parece um monte de criança birrenta discutindo à medida que o seu time vai ser beneficiado ou prejudicado. E aí essa porcaria que a gente só senta aqui para falar dessas coisas. A gente só fala de julgamento, só fala de gramado, só fala de arbitragem. A gente não fala de futebol mais. Eu só acho que é possível padronizar mesmo com a existência do STJD. Eu imagino que ali há juristas que conheçam a legislação e se houver padronização, dá para fazer isso. Agora, tem uma coisa que é... Eu trabalho muito com o Jean e o Jean se tornou um senhor idealista, né? Que é uma coisa muito elogiável. Não é idealista, é que eu acho que a gente precisa se revoltar realmente. O futebol está inserido num contexto brasileiro, num contexto do que é o nosso país. Então, os comportamentos em campo, fora de campo, os procedimentos externos, as negociações, a parte técnica da arbitragem, tudo vai estar inserido num contexto brasileiro. Aqui não é, e eu não estou elogiando os países que eu vou citar, aqui não é a Suíça, aqui não é a Alemanha, onde culturalmente, eu não vou falar se é melhor ou pior, as coisas são muito diferentes daqui. Isso eu afirmo. Mas eu te afirmo tranquilamente que no aspecto do futebol, dos julgamentos do futebol, no processo todo que envolve o futebol, nesses pontos que a gente falou, é muito melhor. É muito melhor. Eu concordo. Não precisa até, acho que concordo com você. E eu também não acho que o futebol vai mudar o Brasil. Eu acho que o futebol está inserido no contexto brasileiro. Mas concorda que não precisa mudar o Brasil? E o nosso papel de jornalista aqui é apontar alguns problemas para que as pessoas que estão nos cargos que podem resolver esses problemas minimizem. Mas aqui eu vejo as pessoas, porque a bola corre pouco. A bola tem que correr mais. Mas ela não vai correr o quanto as pessoas que amam, por exemplo, a Premier League como eu, gostariam que ela corresse. A arbitragem não tem que ser intervencionista no VAR. Não tem que ser. Mas ela nunca vai ser uma arbitragem coerente, como a gente vê na Premier League, por exemplo, onde também tem problemas, mas é óbvio que você encontra um padrão para dizer que há coerência ali. Não tem comparação. Não dá comparação. Então, aqui é o Brasil e as coisas são brasileiras e elas são assim, gostem ou não. Vamos trazer a situação do Vitor Roque. Vitor Roque na seleção, foi perguntado, tem STJD, tem tudo mais, tem o contexto de seleção que a gente já vai falar. Segunda-feira, Geode. Então é isso, né? A regressiva para algo que agora está conectado ao que aconteceu com o Bruno Henrique, casos absolutamente diferentes, mas que me parece que a expectativa lupa para ver o que vai acontecer. Eu quero te ouvir, Jean. Tenho a mesma impressão que você. Não adianta dizer que estão desconectados, eles estão teoricamente desconectados porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no momento em que o Bruno Henrique é, entre aspas, absolvido, não pega a suspensão, eu acho difícil imaginar que o Vitor Roque vá ser suspenso. E aí, assim, agora eu vou falar o que eu penso a
respeito do caso do Vitor Roque especificamente e da questão da homofobia. Partindo do pressuposto que foi homofobia, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, ele disse que não foi e tal, mas ele vai ser julgado por isso. Assim, no momento em que... E aí eu faço a relação das duas coisas. No momento em que houve a decisão de não suspensão do Bruno Henrique e tudo mais, imaginar que o Vitor Roque possa ser suspenso por algo em que uma outra punição seria muito mais útil à causa, eu acho pouco provável que ele seja suspenso, tá? Eu me surpreenderia com uma suspensão dele. Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos falando de homofobia, você tirar um jogador de futebol de 2 ou 3 jogos, ou de 4, ou de 10, ou de 12, sei lá, a gente já não sabe mais absolutamente nada que pode acontecer. Você vai, na verdade, vai conseguir criar até um ódio em relação à causa, né? Porque aí vão começar e vão ironizar e vão ficar mais em cima e tal. Agora, o futebol tem um poder muito grande de educação, que aliás é pouco utilizado no Brasil. O futebol tem um poder muito grande de influência, o futebol tem uma visibilidade absurda e o futebol tem, acima de tudo, muito dinheiro. Mas agora o assunto é Pedro do Flamengo. A contagem regressiva estará pronto, disponível, não? Pensando especialmente em final de Libertadores e reta final de Brasileiro, o Bruno Andrade tem as informações. Prematuro cravar o Pedro na final da Libertadores, mas não dá para ignorar o otimismo muito grande do Flamengo, do Pedro, das pessoas próximas ao Pedro, do Flamengo, comissão técnica, diretoria. Eles têm percebido ali e entendido um avanço significativo, passo a passo. Essa semana ele começou então esse processo de transição do treino sem bola para o treino com bola, mas sem muito ainda encontrões com companheiros. Ele volta a treinar com um grupo ainda limitado. O Pedro Ivo também nessa semana trouxe pra gente o complemento de que ele trocou a proteção, ele tinha uma proteção muito grande no antebraço direito e por isso ele não treinava com o grupo, só no ginásio, na academia. Ele encurtou o tamanho da proteção, o que favoreceu a volta dele então aos treinos com bola, treinos com os companheiros. Essa proteção é somente para treinar, porque ela não está dentro ali dos trâmites ou do tamanho e da parte regular para poder entrar em campo de acordo com a FIFA, de acordo com a CBF. Então a ideia é, treina com essa proteção menor no antebraço nos próximos dias, continua o processo de recuperação, pensando na final da Libertadores, e há um otimismo muito grande, mas quando for jogar, quando for para entrar em campo para valer, a proteção vai ser diferente, vai ser uma proteção mais moderna e com certeza inferior e menor para poder ter toda essa facilidade e abertura para deixar que entre em campo com essa proteção. Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, deu uma entrevista ao Poder 360 e disparou em relação aos gramados sintéticos. O gramado sintético foi aprovado pela FIFA em situações absolutamente excepcionais para países que ficavam 8, 9 meses sob neve, com clima absolutamente hostil. Então, se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol. Então, alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil e trouxeram para cá, para o Brasil, tropicalizaram a ideia de forma a economizarem na manutenção do gramado. Então, o esporte futebol, nas maiores ligas do mundo, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em gramados. E você tem regras muito claras da qualidade do campo que você tem que, de alguma maneira, exercer na prática do futebol. Não é bom para o espetáculo e gera diferenciais competitivos, tá certo? Para quem pratica o esporte nesse campo contra quem não pratica o esporte nesse campo. E por fim é o seguinte, custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano no Maracanã. Eu acredito, nós acreditamos no Flamengo, que isso não é justo, que você tenha um diferencial competitivo estabelecido pelo tipo de gramado que você joga. Ah, mas é muito mais caro ter grama. É mais caro ter grama. O nosso ponto de vista é que se você não tem condição de praticar o futebol que é o maior campeão do mundo em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, a apuração na ESPN, espn.com.br.
em relação ao que o Palmeiras achou do documento, né? A nota do Flamengo sobre fair play financeiro. Lá consta a questão do gramado artificial e o Flamengo, na apuração da ESPN, o Palmeiras, na apuração da ESPN, acredita que foi uma clara provocação rubro-negra ao citar o tema. Quero começar com você, Vitor Birner, a postura do BAP, a entrevista do BAP, a declaração do BAP, essa questão envolvendo o documento sobre fair play financeiro. Como é que você vê tudo isso? O Brasil precisa de fair play financeiro, mas ele tem que ser implementado aos poucos, mas tem que ser em algum momento. Não é possível que um time ultra endividado contrate um monte de jogadores. Mas é a história do gramado, desculpa, Birner, a história do gramado, assim, você vê a provocação? Sim, claro que é uma provocação. Claro que faz parte desse duelo de bastidores de ambos os lados, que começa com dirigentes, passou muito por treinadores, né? Principalmente pelo Abel e pelo seu auxiliar, quando disse, por exemplo, aí não era só com o Flamengo que não deixaria o Palmeiras ser campeão brasileiro, e foi na época do Botafogo e chegou nos torcedores de maneira agressiva. O que o BAP podia falar e não falou, eu acho que os gramados sintéticos deveriam ser vetados aqui. Por quê? Porque a CBF... Desculpa, você, Birner, ou você acha que o BAP devia falar... Não, eu acho que ele devia argumentar do jeito técnico. Sim. E não agora, no meio dessa briga entre os clubes. Ele poderia fazer isso no final do ano, porque isso é muito oportuno, do jeito que ele faz. A CBF, em 2016, padronizou o tamanho dos campos em 105 por 68. Antigamente tinha o Serra Dourada, um campo enorme, grama alta e campos menores. Por quê? Ela argumentou que os jogos deveriam ser disputados em condições iguais. Pois bem, não dá para você mudar só o tamanho do campo. Reparou questões da iluminação dos estádios. São Januário passou por isso recentemente. Ela não mexeu no que tem que mexer, que é no campo de jogo. Então, para mim, seguindo o que a CBF fez em 2016, todos os campos do futebol brasileiro deveriam ter o mesmo tipo de grama, todos, já que a ideia é deixá-los iguais. E todos têm que estar em bom estado de disputa. Não dá para ter um gramado bom e esburacado. Boa grama, gramado esburacado. Ou seja, a CBF, ela ou foi hipócrita em 2016, quando padronizou o tamanho dos campos, ou ela fez o trabalho incompleto e tem que cobrar isso. E aí, obviamente, serve para todos os gramados sintéticos, não serve só para o Allianz. E só para completar, eu entendo que as empresas e os clubes queiram ter shows para que ganhem dinheiro. Perfeito, não sou contra. Sou a favor, gosto de shows, mas isso não pode atrapalhar a isonomia do campeonato. E campos diferentes, não só o do Palmeiras, todos os campos diferentes atrapalham a isonomia do campeonato. Não vou nem entrar na questão de saúde e de reclamação dos atletas. E a questão de manutenção financeira, para mim, essa fica em 29º plano, essa não é relevante. Eu quero te ouvir também, Jean, no começo, para você que chegou agora, a gente comentou a história do tribunal, do Bruno Henrique, do tribunal do Vitor Roque, que é segunda-feira, e você fez a seguinte frase, que é... Exato. Pô, no janeiro, quando não tem nada em jogo, porque as pautas chegam em momentos ali, como gosta o Birner de termos americanos, tô brincando, Birner, mas o clutch, o momento da decisão, aí vem gramado, aí vem tribunal, mas a gente tá falando sobre o gramado. Qual alimentação é melhor. Como é que você vê isso? Pois é, assim, eu ia falar justamente disso, porque como eu falei... Desculpa. Não, mas é bom você trazer para lembrar que eu falei no começo do programa também, Felipe. Acho que é isso. A gente infantiliza todas as discussões que deveriam ser sérias no futebol brasileiro. Então, quando a gente tem que falar do STJD, não é agora. Quando a gente tem que falar da arbitragem, não é agora. Quando a gente tem que falar do gramado, não é agora. É óbvio que na hora que o BAP traz esse tema à baila, às vésperas de decisões com o Palmeiras, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, o que vai acontecer é isso aí. O Palmeiras solta notinha e o Flamengo solta notinha. E a gente fica nessa infantilidade, nessa briga de criança de quinta série, que é o que tem determinado a dinâmica do futebol brasileiro nos últimos tempos. Eu acho que a discussão sobre o gramado sintético, ela tem que ser feita, mas tem que ser feita de maneira séria, no momento correto, sem olhar para quem está decidindo o campeonato com quem. E aí a gente começa, ok, em janeiro vamos começar a discutir isso, vamos levar todo mundo. E aí vamos discutir os gramados de maneira geral. Porque é bom lembrar ao BAP também que o Jorginho, atleta do Flamengo, para quem não sabe, acho que foi depois de um jogo na Fonte Nova. O Jorginho, atleta do Flamengo, falou o seguinte: olha, sinceramente, se é para jogar num campo assim, eu prefiro jogar no sintético. O jogador do Flamengo falou isso.
Então, pra gente tirar a coisa dos clubes e tal, é preciso considerar que a discussão do gramado não pode trazer só a discussão do gramado sintético vai ser proibido e o natural tá beleza. Não. A gente discute isso, proíbe o sintético se for o caso, mas tem que ser bom. Mas tem que ser bom o gramado natural. Óbvio. Tem que ter um controle de gramado natural, não pode ser esburacado, porque aí a chance de machucar e de lesionar é até maior. Então, são obviedades. O problema do futebol brasileiro é que a gente passa anos falando obviedades, e essas obviedades, elas nunca são aplicadas. Essas discussões, pode ter certeza, Felipe, pode ter certeza. Janeiro de 2026, morreu. Ninguém mais vai falar dessas coisas, ninguém vai discutir arbitragem, STJD, gramado, e na hora que tiver alguma briga, algum interesse, alguma disputa de título, os caras vão começar tudo de novo. É um negócio insuportável. Ô, Benner, você concorda que quando chega outubro em diante, aí começa a pipocar? É isso? É a fase do ano que a gente tem esse tipo de discussão? Mas é óbvio. Tudo aparece. A discussão da arbitragem fica mais intensa, essa durou o ano inteiro. Agora tem a discussão do gramado, a discussão do tempo da punição, de qual é a punição, concordemos ou não com as punições, e assim segue. Eu fico pensando, porque a gente chegou num nível que eu não tinha visto ainda. Porque agora eu vou olhar o noticiário quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, e eu fico pensando qual vai ser a próxima polêmica entre Flamengo e Palmeiras. Então acho que vai chegar em qual tem o melhor almoço charifado, qual tem o melhor RH, qual serve o feijão mais gostoso no almoço, na janta, porque daqui a pouco não vai ter mais o que criar. Nem de escalação a gente fala mais. Nem de escalação a gente fala mais. Agora, uma coisa me parece muito óbvia. É uma loucura, cara. E as pessoas usam, por exemplo, o argumento do BAP, os argumentos são bons. Só que eles são inoportunos, porque não é agora que você tem que discutir isso. Porque te faço a seguinte pergunta: abrir uma discussão agora sobre gramados sintéticos, né? Em novembro, no meio da fase decisiva de 2 campeonatos em que o time dele está envolvido. É realmente a prioridade? Isso é para construir algo? É porque ele está querendo deixar plantado algo de verdade, não sintético. Plantado? Para janeiro, para a gente tentar começar para mudar isso? Claro que não. E a FIFA, vale lembrar, para quem diz o contrário, a FIFA autoriza, mas não usa. As principais ligas da Europa também permitem, não é proibido pelo regulamento, pelos que eu vi. Mas os clubes optam por não usar. Tanto que a FIFA vem fazer vistorias, né? E na Holanda tinha o que usava o Heracles, que mudou o gramado e foi comemorado também. Ou seja, tá muito existem óbvio. ligas que proíbem. Existem ligas que proíbem. A Holanda, por exemplo, não permite. Sim. Outras ligas permitem, mas, como disse o Birner, os clubes não usam. E a própria FIFA não usa na Copa do Mundo. E a FIFA libera, a FIFA permite. Então, assim, eu acho que você pode vetar mesmo com o consentimento da FIFA, que vem aqui. Mas, repito, no Brasil, essa discussão ela precisa ir além do gramado sintético. Ela precisa criar e exigir uma qualidade mínima para o gramado natural. Até porque vale lembrar uma coisa. Primeiro, não é o Palmeiras que administra o gramado do estádio. É um acordo feito com a W Torre. Então, o Palmeiras já reclamou, inclusive, do gramado de lá. O Abel já reclamou do gramado sintético em má qualidade, que esse é um fenômeno aqui. Gramado sintético de má qualidade também tivemos aqui. Ou seja, para o futebol está muito óbvio que o ideal é que todo mundo tivesse o mesmo tipo de grama bem cuidada, para o jogador poder atuar em qualquer estádio, sabendo em que tipo de chão vai pisar. Aí esse aí foi o Sport Center. Eu gosto demais, viu, o Jean Oddi comentando, o Vitor Birner, pô, esses caras são demais. Mas a Leila provoca o Flamengo direto, soltando nota, fazendo comentáriozinho, isso e aquilo. Ninguém fala muita coisa, aquela tá isso, provocando, ninguém comenta. Mas quando o Flamengo rebate, eles vão lá, esses atos de quinta série e tudo mais. Você sabe que aí é briga de egos muito inflados. Eu, como flamenguista, eu tô do lado do BAP, sim, porque vamos lembrar que na reunião teve aquele movimento dos jogadores sobre questão de gramado natural e sintético, que não gostaram e tudo mais. Foram lá pra reunião lá os caras colocaram essa questão de lado e foram discutir, colocaram essa questão de gramado de lado e discutiram algo de interesse financeiro apenas. É o que vem comentando, até o Danilo Lavieri, o Enzo lá do UOL falou, Mauro César falou, Vene falou, uma série de outros comentaram sobre isso. Tem que ter alguém lá sucinto, com os pés no chão, falar assim, ó, vamos montar a liga? Então, tem isso.
além do dinheiro e divisão de cotas. Vamos decidir aqui. Mas quem vai fazer isso aí? Esse aqui tá o problema. Tem que estar todos em acordo ou alguém para gerenciar o cabeça ali. Mas não vai acontecer tão cedo. Enquanto a CBF não chegar lá e pega lá as rédeas da situação e olha assim, ponto, não vai adiantar nada. E ainda mais agora que o BH foi liberado, só houve uma multa, aquele 100k, e multa ali não é nada, é dinheiro de pinga ali pros caras. O universo dos caras são outro, mas o que importa é que contra o Sport agora a gente vai ter um atacante, que é o Bruno Henrique. A opção era o Olacian ou o Juninho, mas agora essa questão tá resolvida. A minha preocupação mesmo é aquele 10 ali no lugar da Arrascaeta. Quem vai ficar ali distribuindo? Porque hoje, quem faz essa função? De La Cruz? Saul? Porque Luiz Araújo não é disso. Samuel Lino também não é disso. E aí? Enfim, o vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo, comenta, dê sua opinião e chega dando aquele like, compartilha e tamo junto até a próxima. Saudações rubro-negra.